estava na memória, fugiu. Mas você entendeu, senta aí. Vamos acompanhar. Depois você bota aí na... Aí, isso aí, ó. Tá vendo? É por isso que a gente tem auxílio. Ó, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Tá vendo, irmãos? Se vocês chegarem na minha idade, vai acontecer isso com vocês também, tá? Sejam meu exemplo, como eu sou exemplo de Cristo. Queridos, nós queremos meditar nesta palavra, nesta declaração de Paulo. Paulo traz essa declaração à igreja de Corinto, naquela presente época, porque existia algumas dificuldades que estavam em evidência em relação à igreja naquele presente momento, especificamente a igreja de Corinto. Paulo faz essa declaração e diz que ele é imitador de Cristo e que aqueles ali de Corinto também deveriam ser imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Ele diz desta forma pelo fato de que existiam algumas dificuldades em relação às mulheres naquela presente época, em relação ao uso e costume do véu que se era usado e era um hábito do povo naquela época. Existia também uma certa dificuldade em relação à ceia que era praticada, e também existia algumas dúvidas em relação aos dons espirituais. Então Paulo aqui, ele afirma e conduz aquela igreja e pede que aquela igreja o imitasse, o seguisse como referência, porque ele é um imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a mensagem que Paulo traz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, porque eu tenho Cristo como imitador. Paulo declara que Cristo é a sua inspiração. Paulo declara que Cristo é a sua referência. Paulo diz que ele segue os passos de Cristo. Quando Paulo enfatiza a igreja de Corinto naquela época, orientando aquela igreja diante dessas circunstâncias, diante dessas dúvidas, para que aquela igreja o imitasse, porque ele era um imitador de Cristo, Paulo está dizendo que Cristo é a inspiração dele. Paulo está dizendo que Cristo é a sua referência de conduta. Paulo está dizendo que ele segue os passos de Cristo. Eu não sei qual é a sua inspiração hoje, também não sei qual é a sua referência, e quero crer que você segue os passos de Cristo. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, trazendo a nossa memória nessa noite, diante dessa revelação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, naquela época. Jesus tem que ser a nossa inspiração. Eu não sei aonde você tem buscado inspiração, porque nós dependemos da inspiração constantemente para tomar algumas ações, para tomar algumas atitudes, para tomarmos as nossas decisões do dia a dia, para seguirmos um padrão na nossa vida, para até mesmo termos condutas. Nós normalmente nos inspiramos em alguém. E Paulo orienta que esse alguém seja Cristo, seja Cristo. Paulo diz à igreja de Corinto: se vocês devem se inspirar em alguém, se inspirem em mim, porque eu me inspiro em Cristo. Eu não sei hoje qual é a sua inspiração. Nós vivemos em um mundo tão turbulento que muitas pessoas às vezes se inspiram em um artista. Algumas pessoas às vezes se inspiram em um cantor, outras pessoas se inspiram em um político, outras se inspiram em uma autoridade. Existem muitas celebridades nesse mundo em que vivemos. Existem muitas pessoas que estão em evidência constantemente através da mídia. São pessoas conhecidas, são pessoas propagadas, são pessoas até que em determinadas circunstâncias, em determinadas áreas, têm boas referências, têm bons exemplos. Mas uma coisa eu quero te informar e te dizer nesta noite: você que aceitou, que tem Jesus como Senhor da sua vida, Jesus tem que ser a sua inspiração.
Jesus tem que ser a sua inspiração 24 horas, todo dia, constantemente. Por mais que você tenha apreço, por mais que você tenha simpatia por algum ser humano, algum vivente nessa terra, mas nunca deixe Jesus de lado. Tenha Ele como a sua inspiração. É isso que Paulo diz à igreja de Corinto naquela presente época. Havia confusão na mente daquele povo, havia confusão diante desse quadro que eu mencionei, diante dessas ações, diante desses 3 requisitos, existia uma dúvida na mente. E Paulo diz, olha, eu sou imitador de Cristo, e vocês devem me imitar, porque eu faço aquilo que Cristo quer. E hoje não é tão diferente, nós precisamos ter Cristo como a nossa inspiração. Siga os passos de Jesus também, como Paulo afirmou que ele seguia. Siga os passos do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 24, o próprio Jesus declara dessa forma, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, venha, negue-se a si mesmo, abra mão de muitas coisas. Não é fácil seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, às vezes nós temos que abrir mão de coisas que esse mundo oferece, porque Jesus não anda segundo os preceitos desse mundo. Ele tem a sua própria linha de conduta, e é essa linha que nós devemos ter como inspiração. Por isso que nós devemos nos inspirar em Jesus, andar segundo Ele andou, andar como Ele andou, seguir os passos dEle, ter Ele como a inspiração da nossa vida. Você precisa ter Jesus como a inspiração completa da sua vida. Paulo também declara que Jesus era um referencial. Às vezes nós buscamos conselho com pessoas mais sábias, é importante às vezes, mas o maior conselho que você pode pedir é Jesus. Não que você deve abrir mão de conversar com alguém que tem, principalmente a sabedoria de Cristo, mas Jesus tem que ser a sua referência. Jesus tem que ser aquele que pode te dar a palavra correta. Jesus tem que ser aquele que pode te dar a informação que você precisa. Jesus tem que ser aquele que pode te mostrar o caminho que você deve seguir. Jesus deve ser a sua referência. Jesus deve ser a sua inspiração. Jesus deve ser a sua referência, para que você ande nos mesmos passos que Jesus anda, para que você caminhe seguindo as pisadas do Mestre. Quando Paulo diz a Corinto, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ele estava dizendo que Jesus era a sua inspiração. Quando ele caiu do cavalo e teve um encontro com o Mestre Jesus, ele passou a ter Jesus como a inspiração da sua vida. Quando ele caiu do cavalo, lá no caminho de Damasco, ele passou a declarar que Jesus era a referência da vida dele. Quando ele teve aquele encontro com Jesus lá, naquela trajetória, naquele caminho, ele começou a seguir os passos de Jesus. Eu sei que você um dia teve um encontro com Jesus, então nunca deixe de ter Jesus como a inspiração da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória. Nunca deixe de ter Jesus como uma referência. Se você precisa de algum exemplo, Jesus é o exemplo para a sua vida. Jesus é a referência, é nele que você pode se espelhar, é nele que você deve olhar, é através dele que você deve se conduzir. E nunca se esqueça, siga os passos de Jesus. Como o próprio Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, acompanhar-me, Jesus quer que você o acompanhe, Jesus quer que você o siga. E nós vemos que Paulo, ele tomou também algumas atitudes que o levou a ser um imitador de Cristo, além de ter essas condutas que eu me referi aqui agora, além de ter Jesus como a sua inspiração, além de ter Jesus como a sua referência, além de caminhar, de seguir, de acompanhar, de estar nos passos de Jesus, Paulo também teve algumas atitudes que ele tomou, que são atitudes
peculiares do Mestre Jesus. A primeira atitude que Paulo tomou, ele relata em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 15, no versículo de número 9 e no versículo de número 10, onde Paulo demonstrou uma atitude que faz parte do caráter de Jesus. Paulo disse assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Paulo dizendo, porque persegui a igreja, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uma das atitudes que demonstra que Paulo é um imitador de Cristo, e uma das atitudes que nos leva a ser um imitador de Cristo, como Paulo orientou a Coríntios, como o Senhor nos revela nessa noite, através dessa palavra, que nós devemos ser um imitador de Cristo, é a atitude de ser humilde. Paulo declara nesse versículo de número 9, que ele era indigno, que ele era o menor dos apóstolos. Toma uma posição e uma conduta de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde, de uma pessoa que se despoja de todo o orgulho, se despoja de toda a vaidade, se despoja de todo o conhecimento que Paulo tinha, se coloca na posição de se humilhar perante o Senhor, para declarar e mostrar que ele seguia, que ele imitava Jesus. Você quer ver uma referência de Jesus mostrando esse ato de humildade? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra por herança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tema, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito de equilíbrio, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo aqui, mais uma vez, enfatiza, não seja orgulhoso, mas seja humilde. Ninguém deve querer ser mais do que é. Seja humilde, ande com humildade. Se você quer imitar a Cristo, seja humilde. Humildade não é sinônimo de roupa rasgada. Humildade não é sinônimo de dificuldade financeira. Humildade não está relacionado a esses fatos, a uma dificuldade que você encontra na sua vida. Humildade é aquilo que provém lá do seu coração, é a simplicidade que você demonstra através das atitudes. Existe muito pobre soberbo, e existe muitas pessoas bem financeiramente que são humildes, como existe o contrário também. Então a humildade não se caracteriza pela condição financeira da pessoa, não. Humildade é um sentimento que provém do seu coração, que é manifesto através das suas atitudes, dos seus pensamentos e das suas condutas, sempre se colocando debaixo da potente mão do Senhor. Isso é humildade. Não sei se você conseguiu entender, mas é isso que o apóstolo Paulo fala em relação a imitar a Jesus, a ser um imitador de Jesus. Não deixe que em momento algum a soberba, a presunção, o orgulho, a vaidade humana que é peculiar da nossa carne, da nossa natureza humana, se sobressair no seu instinto, na sua forma de agir. Amortiza ela através da oração, amortiza ela através do jejum, amortiza ela através da consagração, abre mão desses instintos naturais, se lança debaixo da potente mão do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Você quer ser um imitador de Cristo? Seja humilde. Por mais conhecimento, por mais capacidade, por mais condição, a gente nunca deve se ensoberbecer dentro dos nossos conceitos humanos, como Paulo demonstra isso. Bem claro em Romanos capítulo 12, versículo 3.
pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que se deve ter. Ninguém tenha um conceito mais elevado do que o que se deve ter. Existem pessoas que não são, mas acham que são. E às vezes existem pessoas que são e acham que não são. Aí a diferença. Diante da humildade, da simplicidade, do reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus, Deus exalta. Diante do orgulho, da presunção e da vaidade humana, Deus abate. Então é muito importante a gente estar calçado com a sandália da humildade, sempre reconhecendo a soberania de Cristo na nossa vida, nunca querendo ser melhor do que ninguém, porque nós não somos. Nós estamos todos no mesmo barco, alguns ocupando uma posição diferente do outro, mas estamos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que o outro. Esse conceito deve existir na nossa vida cristã. É importante a gente ter essa consciência de que para seguir a Jesus, para imitar a Jesus, para ser o imitador de Cristo, a gente tem que ser humilde. Tem que abrir mão do orgulho, da vaidade, da presunção do homem e se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E a Bíblia diz que a seu tempo Ele vai nos exaltar. Esse é um conceito que não falha. Não falha. Não falha. Então vale a pena a gente ter essa atitude que Paulo demonstrou ter como um imitador de Cristo. Paulo poderia se orgulhar de muita coisa. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, um sábio, um homem capacitado, mas Paulo preferiu descer, se humilhar, reconhecer que ele estava ali pela graça, pelo favor imerecido. Graça nada mais é do que isso. É um favor concedido por Deus, que nós não merecíamos. Então, diante do que Deus faz, diante do que Deus vai fazer, diante do que Deus te proporciona, diante do que Deus vai te proporcionar, nunca deixe de ser humilde. Nunca deixe de caminhar com humildade. É uma atitude que Paulo demonstra e mostra através das suas palavras em Romanos capítulo 12, versículo 3, que deve servir de regra para a nossa vida, para a gente te dizer, eu sou um imitador de Cristo. Olha uma outra ação de Paulo também, que ele demonstra ser um imitador de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7 até o versículo de número 9, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne, diz Paulo. Mas ele me disse, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, diz Paulo. Uma outra atitude que Paulo mostra, que o levou a ser tido como um imitador de Cristo, é nada mais, nada menos do que a dependência. A Bíblia nesse texto fala que Paulo tinha um chamado espinho na carne. Alguns comentaristas dizem que é uma enfermidade, outros já vão por outros campos, mas não quero entrar nesse assunto aqui nessa noite.
Mas o fato é que Paulo tinha uma dificuldade. E Paulo diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse dele aquele chamado espinho na carne. E o Senhor diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ei, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Às vezes é difícil, tem hora que a gente não compreende, muito menos entende algumas situações que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente chega até a questionar: Deus, por quê? A palavra é essa. Por quê? Existem coisas que não têm resposta. Existem coisas que a Bíblia diz que a gente não vai entender agora. Mas depois a gente vai compreender. E o Senhor te diz nessa noite: a minha graça te basta. Você sabe por que você está de pé diante dessa luta? Você sabe por que ainda você está respirando? Você sabe por que ainda você está com a cabeça fora d'água, que você ainda não foi sufocado e afogado? É por causa da graça de Deus. É por causa da dependência de Deus. É porque Deus está cuidando de você. Talvez se Deus de uma hora para outra tirar, você vai se ausentar. Talvez se de uma hora para outra Deus eliminar, você vai regredir, você vai se afastar. Mas enquanto Deus às vezes está te provando, você permanece fiel a Ele, porque você sabe que você depende da graça dEle, você depende do favor dEle, você está sempre clamando por Ele, você está sempre buscando a presença dEle, você está constantemente nos pés de Cristo, clamando por Ele, porque você entende que você precisa, que você é dependente. Não que não vai chegar o momento de Deus te dar a sua vitória, mas não questione, permaneça na presença dEle, dependendo dEle. Uma coisa eu posso te afirmar: Ele jamais vai te desamparar. Você adorou a Deus nessa noite dizendo: Deus é fiel. Pastor Rodrigo trouxe uma leitura aqui que exemplifica muito bem esse fato que eu menciono nesse momento. Deus não pode negar a sua natureza. Mesmo que eu e você, em algum momento, sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, meu querido, basta hoje essa palavra para você diante dessa dificuldade. O Senhor te diz: a minha graça te basta. Eu vou continuar cuidando de você. Eu vou continuar no meio dessa peleja. Eu vou continuar no meio dessa luta. Ao seu tempo certo, você terá vitória. Mas enquanto a vitória não chega, se acomode com a graça. Se apegue à graça. Se atenha à graça do Senhor. Tenha a graça do Senhor sobre a sua vida. Porque mesmo nos momentos mais difíceis que você está passando, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos que você se sente fraco, essa graça de Deus vai se revelar a você e o poder de Deus vai aperfeiçoar você nesse momento. É isso que Paulo fala. O Senhor declara para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meu irmão, não desista, continue, prossiga, não abra mão, seja dependente de Deus, é isso que Deus quer. Às vezes Deus nos leva por alguns caminhos para a gente aprender a ser mais dependente dEle. Você sabe por quê? Se estiver tudo bem, se estiver tudo correndo bem, se a nossa vida estiver estabilizada,
se a nossa família estiver estabilizada, se a nossa vida espiritual estiver estabilizada, às vezes a gente relaxa. Às vezes a gente baixa a nossa retaguarda. Às vezes a gente abre mão de buscar a Deus. Às vezes a gente abre mão de clamar pelo Senhor. Às vezes a gente abre mão de ser dependente de Deus. E aí Deus permite algumas circunstâncias na nossa vida para a gente ser e ter a dependência dEle na nossa vida. No momento que eu posso te dizer o seguinte: Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai te dar vitória. Mas enquanto a vitória não chegar, seja dependente dEle. Se atenha à graça que Ele está manifestando sobre a sua vida. Pastor, mas eu não aguento. Deus não vai te provar além das suas forças. A gente às vezes é igual criança mimada. Senhor, eu não aguento mais. Tira essa prova. Deus sabe que ainda aguenta mais um pouquinho. Aí Ele vai e aperta mais um pouquinho. Deus tem as suas formas de agir. Deus não vai te provar além daquilo que você pode suportar. Entenda isso. Então não adianta você ficar reclamando. Não adianta você ficar chorando. O que eu tenho que fazer? Dependência. Dependa dEle. Mas pastor, quer um consolo? A graça de Deus te basta. É o que Paulo recebeu como resposta da parte do Senhor. Paulo, eu te levei até o terceiro céu. Eu trouxe revelações extraordinárias para você, Paulo. E você está aí questionando? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua debilidade, na sua fraqueza, na sua dificuldade, na sua luta. Espera aí, Paulo. Entenda que eu estou contigo, que eu estou caminhando ao seu lado. Eu não vou te deixar sozinho. Eu sou o seu amparo, eu sou o seu ajudador. Eu sou aquele que te consola nos momentos de aflição. Deus disse isso para Paulo. Então, uma segunda atitude que demonstra e mostra que Paulo era imitador de Cristo, era dependência. Deus permitiu que com tanta sabedoria, que com tanta capacidade, com tanta intrepidez, que com tanta ousadia, que com tanta condição, Paulo fosse continuamente dependente dele. E é isso que Deus requer e quer da gente. Deus permite algumas situações para a gente ser sempre dependente dele. Sempre dependente dele. Uma outra ação, uma outra atitude também, que demonstra que somos imitadores de Cristo, como Paulo também foi imitador de Cristo. Uma outra atitude que nos leva a ser um imitador de Cristo é a compaixão. Paulo foi preso, passou por um período de grande dificuldade, como a Bíblia diz. Nem sequer foi acolhido pelos irmãos. Ninguém o visitou. Certamente que a angústia, a tristeza, a amargura tomou conta da alma de Paulo naquele momento. Mas Paulo jamais, segundo a Bíblia, deixou de ter compaixão pela igreja de Cristo. É uma outra atitude que nos leva a ser um seguidor de Jesus Cristo. Compaixão. É o que está faltando nos dias atuais. As pessoas abriram mão de serem compassivas, de terem compaixão. Sempre tem um dedo apontado para mostrar o defeito e o erro do seu próximo. Mas eu não sei se você observou esse fato. Alguém já deve ter feito essa ilustração, mas serve como referência dentro daquilo que eu estou pregando nessa noite. Quando você aponta o dedo assim para alguém, você pode ter certeza que esse dedo aqui você está demonstrando a fraqueza, a imperfeição, a debilidade do seu irmão.
Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você aponta esse dedo para alguém, existe esse outro aqui, ó, que está apontado para cima. Ele está te dizendo o seguinte: Deus está te olhando e está me olhando. Por quê, pastor? Porque se você observar, esse dedo você aponta, esse dedo Deus te vê, e esses 3 dedos aqui, ó, estão apontando as suas falhas, que são às vezes maior do que aquele que você está acusando. Nunca se esqueça disso, ó. Você tem 5 dedos nas mãos. Faz assim, ó. Esse, quando você apontar, pode ter certeza que Deus vai estar te olhando, e com isso, Deus vai estar te demonstrando que às vezes você tem mais defeito do que aquele que você está apontando. Meu irmão, ninguém pode bater no peito e dizer que não depende da compaixão do próximo. Jesus disse, lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, até o versículo 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava ali saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava ali com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela. Uma outra tradução diz que o Senhor teve íntima compaixão. Se Jesus, que é Jesus, se compadeceu da dificuldade de alguém, como nós, seres humanos, imperfeitos, falhos e cheios de defeitos, não vamos nos compadecer de alguém. Nós temos que parar com essa história de apontar os defeitos dos outros e ter mais compaixão. A gente não vai aplaudir alguém que está andando errado, mas a gente deve ajudar aquele alguém a deixar de andar errado. Você não vai ser compassivo com o pecado do seu próximo, mas você deve orar para que Jesus resgate o pecador. E a gente deve ter compaixão. É uma atitude que demonstra que eu e você somos uns seguidores de Cristo. Que é uma outra atitude que demonstra e mostra que Paulo era um seguidor de Cristo? Fé. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, versículo 8, combati o bom combate, terminei a carreira, ou terminei a corrida e guardei a fé. Agora, me já está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e abri mão da fé. Não, guardei. Quer seguir a Jesus? Quer ser imitador dele? Tenha fé. Não abra mão da fé. Jesus sempre pregou a fé. Se crer, a fé em ação. Seguir a Jesus implica em andar de fé em fé. Seguir a Jesus implica em viver pela fé. Imitar a Jesus implica em viver pela fé. Ser imitador de Cristo implica em ter fé. Não abra mão da sua fé. Jó foi provado. O vento bateu nos 4 cantos da sua casa. Atingiu a sua vida financeira, atingiu a sua saúde, atingiu a sua família. 3 pilares da casa de Jó foi atingida, mas o 4º não.
foi o que sustentou Jó, que foi a fé. Isso aí. Como falas uma louca mulher, Jó disse para a esposa dele, quando ela disse para ele: abandona esse Deus, abre mão, olha o seu estado. Como falas uma louca mulher, você não sabe o que está falando. Eu não abro mão da minha fé. Você sabe por que você está de pé? É por causa da sua fé. Você sabe por que você está caminhando ainda? Por causa da sua fé. Você sabe por que você acredita na sua vitória? Por causa da sua fé. Você sabe por que você crê que a porta vai se abrir? É por causa da sua fé. Você sabe por que você crê que o milagre vai acontecer? É por causa da sua fé. Você sabe por que você crê que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará em seu favor? É por causa da sua fé. Você sabe o que o diabo quer tirar de você? É a sua fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade, a fé. O diabo lança o pecado para atingir a sua fé. Ele tenta te derrubar através da sua fé. Porque se você abrir mão da sua fé, você se torna um crente arruinado. Mas enquanto você estiver fé, você vai obter vitória. Mesmo que você passe por uma luta familiar, não abra mão da sua fé, porque uma hora Deus vai te dar vitória. Mesmo que você esteja passando por uma luta financeira, não abra mão da sua fé, porque Jesus vai entrar com providência, daqui a pouco as portas vão se abrir, e um milagre vai acontecer, e você vai prosperar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não abra mão da sua fé. Pastor, eu estou desenganado pela medicina, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é a sua fé. Não abra mão da sua fé. Você quer ver o diabo arruinado? É ele se deparar com um crente de fé. Tudo está difícil, tudo caminha com dificuldade, as lutas são grandes, as adversidades são enormes, mas o crente tem fé. Tem gente que diz: por quê que aquele irmão, mesmo passando por tanta luta, por tanta provação, quando eu encontro com ele, sempre existe um brilho nos seus olhos, diferente. Olha a situação, olha o quadro, olha o que ele está vivendo. Já era para ter abandonado o barco há muito tempo, não abandonou não, porque ele tem fé. Então não abra mão da sua fé. Você quer ser um imitador de Cristo? Tenha fé. E para a gente finalizar, você quer ser um imitador de Cristo? Tenha amor. Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O Senhor disse lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E olha o segundo, que foi decretado por Jesus. Esse é o mandamento de Cristo. E o segundo é semelhante a esse: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
maior do que esses dois. Diz Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Você quer seguir os passos de Cristo? Você quer ser um imitador de Cristo, como Paulo foi imitador de Cristo? Não deixe de amar o Senhor sobre todas as coisas, e muito menos o teu irmão. Ah, pastor, mas aí não é fácil não, né? Amar a Deus é fácil, né? Porque Deus é o supremo criador dos céus e da terra, Ele tem todo o domínio, né? Tudo está nas suas mãos, Ele tem todo o poder, Ele guarda, Ele livra, Ele sustenta, Ele me ajuda. Agora, amar o meu próximo tem hora que não é fácil. Não vou te dizer que é fácil não, mas você deve amar. Nada de ódio, nada de rancor contra o seu próximo. O que eu tenho que fazer? Amar. Você quer ser um seguidor de Jesus Cristo? Ame o teu próximo. Como? A ti mesmo. Tem alguém que se odeia aí? Pode, talvez, às vezes, alguém ter um distúrbio mental e diz que se odeia. Mas dentro de uma lógica humana, ninguém se odeia, né? Tem uns que às vezes reclamam, eu estou sem cabelo. A minha barriguinha está um pouco saliente. Eu estou magro demais. Às vezes reclama da sua postura física, alguma coisa dessa natureza. Mas ficar lá na frente do espelho dizendo, eu me odeio, não é normal isso não. Ninguém faz isso. Né, Robson? Estou brincando com o Robson, porque ele é sempre sorridente, feliz, alegre. É um sinal de que ele ama a si mesmo. Então, meu irmão, é assim que você tem que amar o seu semelhante. Quando ele é agradável, quando ele é uma pessoa simpática, é benção. Mas quando ele às vezes não é, se torna um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que nós devemos amar até aqueles que são os nossos inimigos. Então, meu irmão, se você quer ser um seguidor de Cristo, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo também. São esses os requisitos para a gente ser um imitador de Cristo, para a gente ser um seguidor de Cristo. Humildade, dependência, fé, amor, compaixão. Deus te abençoe. Fica de pé, nós vamos orar. Eu quero, nesta noite também, fazer aqui um apelo, um convite.